Paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 8 do primeiro trimestre de 2025 e hoje o tema da lição é Jesus viveu a experiência humana. Estamos aqui reforçando o Cristo humano, tanto humano como divino. Nós estamos estudando em defesa da fé cristã. Eu sou o pastor Edivan Campos, congrego aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ribeirão Preto, e é uma alegria e uma honra ter você aqui para juntos aprendermos a lição de número 8. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 4, e o verso 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu quero fazer uma análise aqui ao ponto de vista do nosso Jesus humano, porque quando vemos o escritor colocar o texto áureo de Mateus 4:23, ele liga a praticidade vivida, a experiência vivida de Jesus e percorria, ou seja, ele andava por toda a Galiléia, era um ato contínuo de andar. E aqui tem pontos importantes. Temos três termos aqui, realmente que precisa de relacionamento para se fazer: ensinando, didascos, pregando, quirisso, pregando o quê? O evangelho, o evangélio. Então, quando olhamos isso, Jesus estava ensinando. A palavra aqui é didascos. E quem ensina sabe que é necessário ter relacionamento para fazer isso. Chamar a atenção, a pessoa que quer aprender, ela quer se relacionar com o seu mestre. Pregando, ele estava trazendo o evangelho, trazendo a mensagem do rei. Ele estava ali, a palavra Kyrios vem de um arauto que traz a mensagem do rei. Então ele tinha relacionamento com o pai, claro, mas agora ele estava tendo um relacionamento com os seus ouvintes. E a palavra evangelho não é uma palavra que surgiu na época de Jesus. Significa boas novas. Imagina que os soldados estão posicionados e realmente chega alguém dizendo: Olha, eu tenho boas novas de salvação, chegou reforço, ou nós vamos vencer a guerra. O contexto é quando Jesus sai da tentação e ele vai para a Galileia e a luz raiou, ou seja, ali chegou as boas novas do evangelho. E ele curava, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A palavra curando é terapeu, ou seja, ele tinha que ter contato com essas pessoas, saber da dor, saber o que estava acontecendo e se relacionar com o povo. Então, realmente nós vemos aqui em Mateus 4:23 pontos importantes da humanidade de Cristo. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, e interagia com as pessoas. Era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, aqui nós temos o textual da verdade prática, já associando o relacionamento e também o crescimento de Jesus, da infância até a sua morte, no caso. E nesse crescimento ele teve amigos, parentes, primos, vizinhos, enfim, totalmente humano. A leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 1, verso 43 ao 51, e Mateus, capítulo 26, verso 37, 38 e 42. Eu vou tecer um comentário aqui baseado na lição, e é importante notar que Jesus, ele vai acolher Natanael e ele vai também compreender ele. Ele vai é, fazer uma interação dele junto com os discípulos. Mas
É interessante notar que como homem ele faz isso, mas como Deus ele conhecia o coração de Natanael. Então nós temos aqui também Mateus 26, pontos importantes da sua humanidade. Porque a sua alma, ou seja, as suas emoções agora ficaram abaladas. Então Jesus também tinha alma. Nós vamos entender isso nessa lição. Temos aqui a palavra-chave que é experiência. Experiência, na realidade, é ter o conhecimento ou o aprendizado através da prática da vivência. Por exemplo, Jesus experimentou a vida como nós. Quando falamos de experiência, podemos falar, por exemplo, de identificação. Identifica-se com alguém que viveu a mesma experiência. Então, quando ele se torna humano, ele vai viver a experiência de ser humano e vai se identificar conosco. Eu estive pregando em uma igreja, um pastor muito amigo, e ele tem um bebezinho recém-nascido. E eu, como pai, perguntei para ele assim: me diga a verdade, de madrugada você já acordou e escutou lá pertinho do seu narizinho se ele estava respirando? Aí ele falou: pastor, como é que o senhor sabe? Eu fiz isso sim. Eu falei: porque eu também já fiz isso, já tive essa experiência de ser pai pela primeira vez. Por exemplo, eu não me identifico com a mulher grávida, porque eu não sei o que é gerar, o que é conduzir do primeiro momento até dar à luz, mas uma mulher se identifica com outra mulher devido à experiência. Agora, Jesus, na sua experiência humana, ele se identifica conosco, com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, nós temos aqui que entender o quão é importante essa lição. Objetivos da lição: identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. A nossa introdução diz que o Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, anahorites, que é o termo no grego, e significa aquele que se retira. Então, ele não viveu assim em um deserto, se isolou em um lugar remoto. Pelo contrário, ele até ensina os discípulos que eles deveriam, por exemplo, viver no mundo, mas não ser do mundo, lá em João 17, verso 14 e 16. Ele fala: olha, vocês têm que viver no mundo, mas não sejam do mundo nesse âmbito espiritual. Mas ele ensina os discípulos a interagir com as pessoas. Por exemplo, manda pregar, curar enfermos, ensinar, batizar. Ou seja, ele fala para os discípulos ter relacionamentos. Tem pessoas que se tornam cristãs e elas querem se isolar. Pelo contrário, Jesus, ele, como diz a nossa introdução, ele teve uma vida social e religiosa. Jesus, por exemplo, ele participou de festa de casamento. Jesus, ele participou de jantares. Ele visitou casas. Ele tinha amigos que ele ia ali para passar momentos. Temos também nessa área religiosa, ele foi à sinagoga, ele foi ao templo, ele comemorava a Páscoa. Então, Jesus realmente, ele não era um anacoreta. Ele não era uma pessoa isolada, como um monge fica. Não, ele realmente interagiu. Temos aqui no capítulo 1 a experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas. Temos aqui os fariseus, os saduceus e os herodianos. Preste bem atenção que nós estamos estudando apologética. E apologética é responder verbalmente, defender
verbalmente a nossa fé. E Jesus, ele foi o melhor apologista que temos até hoje. Às vezes as pessoas não percebem, mas ele debatia com as autoridades religiosas. E aqui nós temos pelo menos três grupos. Nós temos os fariseus. Os fariseus, eles têm esse nome que vem do hebraico perushim, que significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus, que eu já vou explicar no ponto B. Eles defendiam a tradição acima das escrituras. O que, que era a tradição? Eles foram fazendo regras, preceitos, tinha 613 preceitos deles, e essa tradição começou a se tornar acima da escritura. Só que nem eles conseguiam fazer isso, mas o marketing deles era externo. Eles oravam em voz alta, mostravam que estava jejuando, mas quando Jesus chega, Jesus ele mostra a hipocrisia deles. Eles faziam parte ali do Sinédrio, como conhecemos. Ali no Sinédrio tinha 71 membros e tínhamos ali sumo sacerdote, anciãos, tínhamos uma boa categoria de sofer, que era escriba. Eles estavam ali fazendo parte do Sinédrio. E o que o Sinédrio fazia? Interpretava a lei, fazia disputas é, criminais, religiosas, cíveis, era a autoridade da época, e os fariseus estavam ali. Paulo fala que eles eram uma severa seita, e eles realmente tinham ali como se diz, o desejo de matar Jesus, porque Jesus falava claramente que era Deus e eles não aceitavam. Eles nem, na realidade, falavam o nome de Deus. O judeu até hoje não fala o nome de Deus, mas um dos pontos que marcaram eles foi Jesus realmente mostrar quem eles eram. Então, aqui nós temos os fariseus, depois nós temos os saduceus, que vêm de Zadok, que era a família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde Salomão. No que eles acreditavam? Eles acreditavam somente nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, e não acreditavam no restante. Também não acreditavam em anjos, em espíritos, na ressurreição. Jesus expulsava demônios, ele expulsava espíritos. Ele quando foi preso, ele falou: posso chamar uma legião de anjos. Ele mesmo dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Então, imagina, eles sendo contra isso, como eles tinham no seu coração um desejo de realmente exterminar Jesus. E eles realmente, na hora de matar Jesus, eles se uniram com os fariseus. Eles eram inimigos mortais de Jesus. E eles deixaram os pontos ideológicos de lado e realmente eles ajudaram ali, tramaram a morte de Jesus. Depois nós temos os herodianos, que na realidade eles eram intermediador. Eles queriam que Roma mantesse ali a cobrança de imposto, mas não, de maneira nenhuma, eles eram nacionalistas, que Roma tomasse todo ali o acesso. Roma tinha um método de levar 5% de pessoas para lá para dirigir aquele lugar. Se houvesse uma revolta, eles iam ali e executavam. Então, eles continuavam vivendo, mas pagando impostos para Roma. E os herodianos, eles tinham esses interesses. Agora, qual era o medo deles? Jesus dizia que era rei. Então, eles não queriam que Roma intervisse. Jesus dizendo que era rei, Roma poderia tomar o acesso. Então, teve até na morte de Cristo esse ponto importante para eles acusarem Jesus. Então, temos aqui Jesus debatendo com os fariseus, com os saduceus e com os herodianos. Capítulo 1.2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida intensa. Aqui, na escolha dos discípulos, os discípulos estavam num ambiente de amizade, estava entre amigos, Filipe, André, Pedro, Natanael, e
Esse ambiente era um ambiente social deles que eles viviam, e Jesus chamou esse ambiente, chamou eles para andar com ele. Temos também, nos dois primeiros capítulos de Lucas, Jesus apresentando amigo, vizinho, parente, os primos. Nós temos João e Tiago, que era filho de Zebedeu, e a mulher de Zebedeu era Salomé. Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, João e Tiago eram primos de Jesus. Então, Jesus tinha uma vida social normal e religiosa também, como nós vemos ele crescendo, indo ao templo. Tem alguns que falam que o bar mitzvah era com 12 anos ou com 13. Jesus ele participa desses momentos. Então, Lucas vai descrever que ele cresce fisicamente e nasce realmente como um bebê. E ele vai crescendo em estatura e em sabedoria, e a sua sabedoria era muito grande, porque com 12 anos ele já estava lá no templo e já estava realmente sendo ouvido pelos homens que entendiam da lei. Então temos aqui pontos importantes. E ele interagia. E realmente, quando olhamos Jesus, ele interage com o publicano, que eram os cobradores de impostos, com os pecadores, com os fariseus, com a mulher pecadora, com a mulher samaritana. Eles não conversavam com a mulher publicamente. Jesus faz isso, ele quebra o protocolo, mas quando olhamos acerca dos samaritanos, ali quem estuda sabe que havia uma briga muito grande, uma rixa, e Jesus vai ali e interage. E quando a mulher vai dar testemunho, ela traz mais pessoas, e Jesus interage também. Então, Jesus realmente ele faz interação com diversos grupos. Então, Jesus não era anacoreta. Jesus realmente ele vai interagir e a intenção desse tópico é mostrar que realmente ele teve uma vida como qualquer humano teve, com amigos, parentes, participou de festas, participou de atividades religiosas, enfim, realmente ele é homem. Capítulo 1.3, características próprias do ser humano. Aqui nós temos a, a expressão em Lucas 2, 6 e 7, nos orientando. Ele foi gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, mas o seu nascimento foi normal, comum. Assim como uma mulher tem um filho que não é Jesus, para ficar bem simples, Jesus, ele também teve o seu nascimento da mesma forma, como de qualquer bebê. Jesus não teve um nascimento extraordinário, não, nós conhecemos a história. Sabemos que até o lugar que ele nasce não era um lugar de privilégio. A aula passada dizemos que ele soltou, não teve usurpação, ele soltou a sua glória. Então, nesse contexto, uma característica própria do ser humano. Aqui nós vamos ver o lado tricotômico, corpo, alma e espírito. Vamos entender isso daqui. Eu vou separar para você entender de forma mais fácil. Nós temos a necessidade física. Na necessidade física, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, teve sono. Aqui nós temos necessidade física, está falando do seu corpo. Pastor Edivan, e na alma? Na alma ele teve experiências emocionais, que nós também temos. No corpo, nós temos sono, nós temos fome, temos sede. Sim ou não? Acredito que você tenha isso é normal no nosso corpo. E ele também teve. Olha a experiência que ele teve. E na alma? Na alma, ele teve experiências emocionais. Ele foi traído. E uma das coisas que mais dói no ser humano é a traição. Se você recebeu a traição em um momento da sua vida, em alguma ocasião, você sabe que Jesus sentiu sendo traído. Ele foi abandonado, ele teve solidão, ele foi rejeitado. Então ele teve o quê? Momentos críticos que ele ficou sozinho e realmente ele teve experiências emocionais que nós também temos. Depois, nós vamos ter
depois da experiência emocional, nós vamos ver o desafio espiritual que ele passou. Então, no corpo e na alma, ele teve necessidade no corpo, experiência na alma, emocional. E no espírito, ele teve desafios. Ele vai vencer Satanás com a palavra. E no espírito, ele busca o Pai. Ele quer ter um relacionamento com o Pai. Então, nós temos pontos importantes. Qual é a diferença? É que ele não ficou morto, como qualquer pessoa. Se nós morrermos, nós vamos entrar no plano salvífico. Mas Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ainda como homem. E aqui o nosso escritor fala que ele dependia tanto da oração, de ter esse relacionamento com o Pai, como também do Espírito Santo. O ministério de Jesus começa quando ele é ungido pelo Espírito Santo, lá no batismo de João, e nós vamos ver em Lucas 10, 38, que ele foi ungido pelo Espírito Santo como homem, e ele fez muitas coisas como homem. Então, a experiência humana de Jesus é uma experiência que participa da nossa fraqueza física e emocional, mas não da moral ou espiritual. Em momento nenhum ele peca moralmente ou no seu espírito. E nós temos um pouquinho à frente um tópico aqui que vai explicar melhor essa questão. Nós temos no capítulo número 2 que diz assim: heresias que negam a humanidade de Jesus. Ponto 1, apolinarismo. Temos aqui o bispo de Laodiceia, o Apolinário. Ele nasce mais ou menos em 310 e morre em 392. E qual era a doutrina de Apolinário? Ele negava que Jesus encarnado, teve um espírito. Então aqui nós temos soma, que é a carne ou o corpo, e a psique, que é a alma animal. Só para entender, o que ele dizia? Que Jesus teve corpo, ele acreditava assim, que Jesus teve corpo e é o Jesus histórico que realmente pisou na terra como um homem, ele acreditava nisso. Ele acreditava que realmente ele tinha uma alma e o que ele erra? Que o pneuma, que é a alma racional, é um espírito lá de João, capítulo 1, era o verbo. Então ele não tem um espírito humano. Qual é o perigo disso? Que Jesus teve um corpo humano, uma alma humana, mas ele não teve o espírito humano. Então ele deixa de ser verdadeiramente homem. Em alguma parte, ele não é um homem completo. E aqui tem um perigo, porque se ele não é homem completo, ele realmente não poderia vencer o pecado como homem. Então, quando olhamos nessa parte humana, qual era o perigo? Ele não era totalmente homem. E aqui temos uma heresia criada, porque se ele não é homem, Jesus Cristo, ele não, de maneira nenhuma, pode vencer o pecado, porque somente um homem que não peca poderia vencer o pecado. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano, um corpo humano, e uma psique humana, mas não um pneuma humano. O espírito dele não era humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, qual é o perigo? Que Jesus realmente não era totalmente ou verdadeiramente homem. Por quê? Porque ele não tinha o espírito humano. E isso é um perigo muito grande. Assim como na aula passada entendemos que ali nós estudamos sobre a heresia das duas naturezas, que ele não era nem homem e nem Deus, aqui o Apolinário ele vai cair nessa heresia, em dizer que ele não era totalmente ou verdadeiramente homem, porque ele vai querer defender a divindade, mas ele vai, no caso,
criar uma doutrina dizendo que ele não é verdadeiro homem. Capítulo 2.2, qual foi a reação da igreja? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento que fala, primeiro, do corpo físico de Jesus. Ele mostra as mãos, ele mostra os pés para os seus discípulos, mesmo ressurreto, ele mostra o seu corpo físico. E também nós temos a alma. A alma é a emoção, o centro das emoções. Ele vai mostrar ali a angústia da sua alma. Depois, nós temos a consciência, que é o Espírito. Ele entrega o seu Espírito ao Pai. Nós temos aqui 3 pontos: a alma, o corpo e o Espírito. Qual que é a diferença da humanidade de Jesus com a nossa? A diferença é a sua impecabilidade. Ele nunca pecou. Só para alinhar aqui, nós temos um texto importantíssimo, 1 Timóteo 2,5, e esse texto, ele vai nos informar que Jesus, ele é mediador. A palavra vem de mesités, ou seja, alguém que fica no meio entre dois. Esse daqui está no meio entre dois. Então, o que ele faz? Ele está intermediando, ele está mediando a nossa paz, o nosso pacto, a nossa aliança com o Pai. Agora, para fazer isso, tem que ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E lá está dizendo que quem faz isso é Jesus Cristo, homem, antropos. Ou seja, ele tem a sua natureza humana, o seu corpo humano. Ele não perdeu isso. Então, ele é o mediador, o verdadeiro Deus que está com o Pai e também o verdadeiro homem que está conosco. A experiência humana dele faz que ele esteja sentindo o que nós sentimos. Ele se compadece das nossas dores. Ele sabe o que é ter um corpo humano. O que ele não sabe, como o corpo humano, o que é pecar, porque ele nunca pecou. E aqui é importante dizer que essa heresia, ela foi declarada lá no Concílio de Calcedônia em 451. Capítulo 2.3, temos aqui o monotelismo, outra heresia. É uma doutrina que ensinava pelo patriarca Sérgio de Constantinopla que Jesus havia uma só vontade, só a vontade divina. Falei que tinha um tópico que a gente explicar isso melhor, e monos vem de único e telema, vem de vontade ou desejo. Eles estavam até tentando aí fazer uma junção para expandir ou conciliar com a teologia monofisita, que nós já aprendemos na lição passada. As duas naturezas são intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa em Jesus. Tá tudo bem. Esse é o nosso credo, ok? Esse é o nosso credo de Calcedônia. Então, nós temos duas naturezas intactas, separadas, humana e divina, mas inconfundíveis. Nós temos uma só pessoa em Jesus. Não é duas pessoas, é uma só pessoa. Então, o que eles pregavam? Que Jesus só tinha a vontade divina e não tinha uma vontade humana, e nós reconhecemos as vontades. Em alguns momentos, Jesus mostrou a sua vontade humana e a sua vontade divina. Qual foram os momentos que ele mostrou a sua vontade humana? Como a vontade de comer, de beber, de conversar. São pensamentos humanos. Um aluno me perguntou assim, mas então o que se manifestava? A natureza divina? O que tinha desejo? Deixa eu deixar bem claro aqui. Quem tinha um desejo de comer? A pessoa de Jesus. Quem tinha um desejo de descansar? A pessoa de Jesus. Quem tinha desejo de perdoar pecados? A pessoa de Jesus. Mas através da natureza humana,
a pessoa de Jesus tinha o desejo de comer. Através da natureza divina, tinha o desejo de perdoar pecados. Então, nós temos aqui as duas naturezas em uma pessoa. Aí temos Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monoteísmo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Isso daqui é muito importante, porque Jesus não peca no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. A vontade humana de Jesus era submissa à divina. Nós temos a vontade humana, ok? Quando temos a vontade divina sobre a nossa vida, muitas vezes a nossa vontade sobressai e fazemos o que queremos. O que Jesus ensinou? Que seja feita, Pai, a tua vontade. Aqui nós temos o alinhamento de vontade. A nossa vontade, às vezes, ela sai do alinhamento com a vontade de Deus. Essa é do ser humano. Essa vontade é nossa. Agora, a vontade de Jesus estava sempre alinhada ou submissa à vontade divina. Deu para entender? Os nossos pecados são internos, sai de dentro de nós. Muitas tentações que vieram a Jesus veio de forma externa. E Jesus não peca na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, porque a vontade humana estava submissa à vontade divina. Capítulo 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Nós temos 3 países: Egito, Israel, onde foi o centro de tudo que aconteceu na sua vida, e Fenícia. Quando olhamos ali no Egito, nós temos em Mateus capítulo 2, porque ele foge para o Egito ali, José foge com Maria para o Egito, onde tivemos ali aquela matança das crianças procurando matar o rei. E o rei era Jesus, e ele vai para o Egito. Só lembrando que ele vai para a Fenícia, ali ele vai em Tiro, em Sidom, e ali realmente ele ensina, ele faz milagres. Então, são 3 momentos que a Bíblia apresenta, ou 3 países de forma geográfica que ele vai estar. Por que que isso aqui está na lição? Pastor, mas parece que não tem muito nexo. Tem muito nexo daqui. Porque há movimentos aqui da nova era, ou grupos ocultistas, que ensinam que Jesus esteve na Índia. Quando ele faz 12 anos, ele viaja para a Índia e volta quando ele já está adulto para cumprir o seu ministério. A Bíblia não diz isso. Alguns dizem que realmente ele esteve nas Américas. Temos os Mormons. Os Mormons, se eu não me engano, está no livro 3, acho que é Nefi, capítulo 11 ao 28 de Mormons, que fala isso, que Jesus esteve nas Américas. Então, isso é antibíblico. Nós não temos isso na Bíblia. A Bíblia fala que ele esteve em 3 países. Então, olha como é que saem as heresias. Eles pegam algumas coisas que não é bíblica e eles querem realmente colocar, e surgem movimentos através de coisas que não está na Bíblia. E a Bíblia, ela aqui menciona que nós devemos rejeitar as fábulas ou coisas que não modificar, que não estão na Bíblia. E os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Jesus era conhecido, tanto em Nazaré, em Jerusalém, na Galileia, mas principalmente onde ele cresce. Capítulo 3.2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Temos aqui um versículo muito importante de Marcos, capítulo 6, verso 2 e 3,
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, os vizinhos, a cidade, sabia muito bem quem era Jesus. Então, ele tinha ali uma cultura judaica, não uma cultura hinduísta, onde você tem que se separar. Não, 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 não. Ele era visto como alguém conhecido na sua comunidade. Imagina que Jesus, por exemplo, fosse para a Índia e quando ele voltasse, quem iria conhecê-lo? Quem iria saber quem é Jesus? Não, não tem como isso acontecer. Nada justificava um recém-chegado da Índia e agora ele ficou ali mais ou menos 18 anos, ele volta, todo mundo vai saber quem ele é, de maneira nenhuma. Tem igrejas que eu passei e ali tinha adolescentes e eu volto ali para pregar ou para passar um momento ali e aqueles adolescentes de 10 anos atrás já estão grandes, alguns já casaram. É totalmente diferente. Alguns me conhecem, eu não conheço. Depois, conversando, aí eu lembro quem é. Mas cresceu, ficou diferente. Então, Jesus, se ele tivesse esse tempo na Índia, quando ele voltasse, ninguém saberia quem ele é. A conclusão diz assim: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.